Olá amigos, boa tarde, tudo bem? Eu estou de férias, mas eu precisava conversar com vocês, diretores das empresas, sobre uma dúvida que tem surgido em todos os diretores agora com a mudança das normas, né? Então eu recebi algumas ligações do pessoal perguntando: pô, Alexandre, como é que vai ser agora? A norma mudou e parece que exige um pouco mais de participação da direção. Então eu queria esclarecer um pouco mais para vocês para ver se sana essa dúvida. Bom, a primeira pergunta que vem é: vou precisar me adequar? Então a resposta é objetiva: sim, a empresa vai precisar se adequar e o diretor da empresa também, porque a norma vai exigir mais a sua participação. E vou explicar já já como. Tá? Outra pergunta que me fizeram, e acho que deve ser uma dúvida da maioria de vocês: o que o auditor vai querer ver? Eu vou dar a resposta que eu sempre dou, o pessoal não gosta muito, mas é verdade. Eu não sei o que o auditor vai querer ver, depende dele. O que eu vou falar para vocês é o que se espera do diretor da empresa com a norma nova. Se ele vai pedir para ver, se o auditor vai pedir, se não vai, aí só a mãe de Ná vai poder dizer. Eu não tenho como falar isso para vocês, tá? Então aquela pergunta: o que o auditor vai ver? O que ele vai querer ver? Que não dá para saber, vai de cada auditor. Mas eu vou falar para vocês o que se espera. Bom, são duas mudanças muito significativas em relação à norma. A primeira delas, e as duas envolvem muito a direção. A primeira delas é em relação ao RD. Para a norma, não existe mais o RD. Obviamente, aí vocês vão perguntar: nossa, eu vou mandar embora meu RD? Não, você não vai mandar embora seu RD. Essa parte de organização não precisa ser mudado. O RD ele vai continuar controlando o documento, vai continuar controlando o registro, ele vai continuar cobrando as pessoas, conduzindo reunião, realizando ou planejando auditoria interna. Então, todas essas atividades que o RD faz, ele vai continuar fazendo. Essa mudança é significativa no sentido de que a maioria das empresas que a gente vai, a auditoria acaba sendo a questão estratégica, indicadores, análise crítica, planejamento, acaba sendo tudo com RD. Com a saída do RD da norma, essa responsabilidade fica muito clara para a direção da empresa. E aí começa a grande participação da direção dentro do sistema de gestão novo. Tá? O auditor não vai auditar o RD. Então não adianta empurrar o RD na frente para ele responder. O auditor vai querer ouvir do diretor como foram feitas as análises críticas, como foram feitos os planejamentos, como que estão sendo tratadas as não conformidades. Toda essa parte de gestão do sistema, espera-se que se tenha a participação da direção. Obviamente que é uma questão estratégica e a estratégia é da direção. Então, é importante que vocês entendam e se preparem para isso. Outra mudança significativa, que também envolve a direção, é a questão de gestão de riscos, que até então a ISO 9001 não tinha. A ISO 14001 considera os riscos quando a gente faz levantamento de aspecto impacto. No caso da 9001 não tinha essa questão do risco. Tá? Mas o que adianta ter uma empresa certificada, uma empresa que tem um nome a zelar, mas ao mesmo tempo ela não consegue se manter no mercado? Só para vocês terem uma ideia, o ano de 2015 eu tive 4 clientes que simplesmente fecharam. Então tinha um sistema de gestão, era certificado, mas o negócio não conseguiu ter uma continuidade. Então a ideia é a seguinte: a norma ela deve ser para a empresa para garantir a sua qualidade, mas não simplesmente por garantir a qualidade, mas deve garantir a continuidade do negócio. Então se espera que se faça a gestão de risco. Essa gestão de risco ela deve ser da estratégia da empresa, ou seja, da direção, e depois tenha desdobramento para os demais processos. Então, se define riscos estratégicos e se define riscos operacionais em cada uma das atividades. E aí, essa gestão de riscos, assim como a gestão estratégica, ela vai ser cobrada de uma maneira conjunta. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imagina que vocês têm uma indústria qualquer que seja e vocês têm diretor comercial, diretor administrativo, diretor técnico, e vocês têm um gerente de vendas e um corpo de vendas, vendedores. Então o que se espera? Que a direção da empresa, isso é com o olhar da norma nova,
Se espera que a direção da empresa possa estar definindo as estratégias através de objetivos, indicadores, conduzindo as mudanças dentro do sistema de gestão. Então se espera que a direção faça essa estratégia, essa gestão estratégica. Espera-se que os responsáveis pelos processos, ou seja, o RD não vai estar participando da auditoria. O gerente, por exemplo, de vendas, ele saiba falar sobre os indicadores, as ações tomadas, a gestão estratégica do processo e os riscos que envolvem cada processo. No caso, quais são os riscos associados à área comercial dentro da empresa. E isso tem que estar alinhado com os riscos estratégicos do negócio. E se espera mais da direção, que ela demonstre que ela está participando da gestão nos processos também. Porque, na verdade, a ISO, Sistema de Gestão da Qualidade, espera-se que se tenha uma gestão estratégica por processos. Então, o que se espera? É que a direção participe das tomadas de decisões estratégicas e dos riscos de cada processo. Ou seja, quem vai ter que estar respondendo dentro da auditoria é o gestor de cada processo, em comunhão com as diretrizes e com a estratégia da empresa. E o diretor pode ser cobrado também, inclusive, sobre as decisões estratégicas de cada processo. Então é uma mudança que parece pequena, ela não é tão... não houve uma mudança muito estrutural em relação à norma, mas houve uma mudança conceitual. Então, tem empresas que a gente ia que o diretor às vezes nem sabia que tinha auditoria. O diretor passava lá 5 minutos, tomava um café, dava uma risadinha e conversava e ia embora. Isso não vai poder ter mais. Quem vai ser auditado vai ser o diretor. Aí vocês vão perguntar, nossa, mas então como é que faz? Quem que é o diretor que vai ser auditado? Como é que funciona? Espera-se que cada processo, lembra que eu falei diretor comercial, diretor técnico, diretor administrativo? Se a empresa tiver vários diretores, espera-se que cada diretor, dentro do seu escopo de trabalho, esteja sendo auditado. Então pode ser que tenha 2, 3 diretores sendo auditados. Pode acontecer, uma empresa que tem um só diretor, que esse já tenha que entender do que está acontecendo estrategicamente em todos os processos. Então vai depender muito de como é dividida essa questão organizacional. Aí vocês vão perguntar assim, mas então eu vou pegar, ponho o meu RD como diretor da empresa, primeiro pensamento que passou pela cabeça da maioria dos donos da empresa, assim, vou pôr meu RD como diretor, nem que seja só figurativo, e ele responde pela auditoria. Não é tão simples assim. Por quê? Porque ao longo da auditoria, o auditor vai identificando quem é o responsável pela empresa. Passou pelo comercial, quem é o responsável por liberar processo, por aprovar negociações diferenciadas. Passou pela indústria, quem que é responsável por aprovar procedimentos novos, alteração de produto, metodologia de trabalho, pelo compras, aquisição de máquinas novas, investimentos. Então o auditor vai verificar todos os tomadores de decisão em nível estratégico, e quando ele chegar no final da auditoria, ele vai conversar com o diretor e vai querer conversar com esses que foram responsáveis pela aprovação. Então não adianta chegar no final da auditoria, esse aqui é o RD, pegar o RD e falar, esse aqui é o diretor. O auditor vai falar, não, pera lá, ele não participou estrategicamente de nada nos processos. Como é que você apresenta ele como diretor agora? Não, eu quero o diretor comercial, eu quero o diretor administrativo, o diretor técnico. Então, essa ideia de que alguns já falaram, vou pôr meu RD como diretor, não vai funcionar. Mesmo que no papel, só pro forma, não vai funcionar, porque o auditor espera-se, obviamente, que ele converse com os responsáveis realmente estratégicos. Então é isso que está mudando, tá? Por que eu estou gravando esse vídeo para vocês? Porque é o seguinte, é uma mudança estratégica e é uma mudança cultural. Por quê? Primeiro vocês vão ter que começar a fazer gestão de risco. E não vai ser assim, vamos sentar esse final de semana e vamos identificar os riscos dos processos. Não vai dar certo. Vocês têm que começar ao longo dos meses e ir levantando conforme vão acontecendo os riscos, vão identificando, os riscos novos vão acontecendo, vão ocorrendo, e vocês vão ter que definir medidas de controle desses riscos e até de ações para contornar as situações que já aconteceram. Então,
Que é importante? Que vocês comecem o mais rápido possível a fazer essa identificação de riscos e comecem a fazer essa reorganização estrutural e estratégica com a participação efetiva da direção, tá? Então, as empresas vão ter que realmente, podem passar por auditoria pela norma velha ou pela versão anterior esse ano, né? Mas para o ano que vem, algumas ainda esse ano, até o final do ano, já vão ter que estar auditando na norma nova. Então é importante que quanto mais rápido vocês possam, né, vão se adequando, já vão se estruturando, tá bom? Então é isso. Não tem como correr, a direção vai ter que participar e não adianta falar que vai dar um migué porque não vai colar, tá? Tô dando uma dica para vocês, porque isso aí já foi muito discutido entre os auditores e entre as certificadoras, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu vou mandar depois para vocês um e-mail. Eu estou montando uma turma bem enxuta de treinamento, se alguém se interessar, só para a direção da empresa. Então, explicando, orientando como fazer e o que se espera nessa gestão de risco, na questão estratégica, definição de objetivos, definição e análise de indicadores, análise de crítica do sistema de gestão. Então, eu vou fazer uma turma de treinamento. Vai ser um treinamento rápido, porque, obviamente, que o diretor não vai ficar o tempo todo com o auditor, né? Mas as respostas estratégicas têm que partir da direção, né? Então, eu acho que um treinamento aí, eu tô terminando de organizar isso, mas eu acho que um treinamento de 2 horas mais ou menos, no máximo 3 horas para diretor, exclusivo para diretor. Seria legal se alguém quiser participar, que participe o diretor junto com o RD. Por quê? Porque o RD vai fazer a parte operacional e o diretor vai tomar as decisões estratégicas. Mas quem vai responder na auditoria, sempre lembrando, a questão estratégica é a direção. Beleza? Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade para me ligar. Um abraço e a gente se vê em breve.